Bom, nós estamos com o horário um pouquinho avançado, mas nós vamos ter 15 minutos para até poder se manifestar, podem ir se organizando. Enquanto isso, eu gostaria de estar levantando alguns aspectos importantes, né, que eu acho que foram aqui tocados e que faz com que a gente repense bastante coisa e também tome coragem, né, como o Eduardo Moreira falou ontem, como quando a gente fala com o coração, né, a coragem, ela surge. Então, acho que todos nós que estamos aqui hoje, o que nos toca é isso, é vir com o coração, para que a coragem possa surgir. Enquanto o pessoal está se organizando, eu queria também deixar para a mesa, já que nós temos aqui 4 pessoas do direito, né, como lidar com a frase do presidente da nação, que fala ou emprego ou direitos. Né? Gostaria que a mesa pudesse depois falar alguma coisa a respeito, já que o discurso tem sido priorizado, mesmo acima daquilo que já está legislado. Né? Temos uma das melhores, né, pelo menos é o que se ouve, melhores legislação do mundo, ambiental, incluindo saúde e segurança e, de repente, emprego ou direitos. Mas eu vou aguardar também uma rodada, né, de perguntas e depois acho que a mesa pode atender também. Pode começar. Bom dia, meu nome é Miriam, eu sou do Sereste de Campinas. Por uma questão de masoquismo, eu gostaria que o Max falasse um pouco mais sobre o que ele chamou de misoginia no tratamento da Vale com relação aos acometidos. Só isso. São 3 perguntas para depois a gente passar para a mesa, então. Bom, eu queria tentar aproveitar vocês aqui, atualizar as informações que eu tenho a respeito desse caso, que eu investigo há muito tempo. Meu nome é Lilian, eu sou jornalista e faço muita matéria nessa área. Então, eu sei, por exemplo, no caso de Mariana da Atena, que essa dificuldade que vocês tiveram para encaminhar as necessidades de forma eficiente dos atingidos, foi feito um ataque de novo, né? Foi contratado várias equipes para fazer essa assistência com o povo, né? Com as comunidades e tal. Eu queria saber o que aconteceu com esse projeto, se deu certo, se não deu. Com relação ao Ministério Público, Geraldo, eu queria saber como é que vocês lidam com as taxas que não são cumpridas. Porque elas têm um efeito de não condenar, de impedir que a empresa seja condenada, na verdade, e depois ninguém faz nada, né? Então, faz ataque, por exemplo, invasante, que é um caso que ninguém nem fala mais, que é de zinco. Até hoje não tem água potável para as comunidades ribeirinhas. Os fazendeiros mais ricos, né, que tinham mais terras, foram regiamente indenizados pela Votorantim. E que é a mesma situação, é outro minério, mas é a mesma situação com a comunidade local, né? Com a diferença que lá que abre o chão, a terra abre, faz dolina e tal, e contamina a água. Então eu queria saber como é que vocês lidam com essa questão do ataque, que eu sei que é uma ferramenta bastante útil e que a justiça brasileira, que procura defender isso, usa muito ataque, né? Então eu queria que você me falasse um pouco sobre essa situação, de todas as TACs que existem. Tem o mineiroduto explodindo, né? O mineiroduto, por exemplo, é um exemplo de TAC que não funciona, né? E para o Shell Hell, eu queria saber como é que está questões dos laudos, essa guerra científica que existe em Barcarena, porque Barcarena é uma situação ainda mais dramática que todas essas, porque ela é consequência até de uma coisa natural geográfica lá, porque é tudo plano. Você viu do jeito que eles colocam as bacias de rejeito, então não tem um estouro de barragem. Tem vazamentos todo ano, que são naturais, e tem os rompimentos também, né? Aquele vídeo que apareceu aqui é de um rompimento do começo do ano passado, né, que ele vaza, mas a contaminação é constante. E o que eu sei, a informação que eu tenho de um dos laudos, é difícil até para a gente saber se a gente está lidando com que tipo de informação científica que a gente está lidando, né? Existe um estudo do MPT, inclusive, que diz que nenhum REIA e EIMA-RIMA
condenou o projeto ou pediu alterações no projeto. Todos eles são aprovados, porque é a empresa que paga. E isso é uma coisa que foi colocada, foi criada na reforma do Estado, do Bresser Pereira, e depois ele me falou uma vez que isso foi feito para ser fraudado. Então, e é isso que está tentando controlar essa situação toda. Então, eu queria saber com você como é que vocês estão lidando para avaliar esses laudos que são apresentados. A informação que eu tenho é que toda a água da foz do Marajó está contaminada seriamente e que a população também está contaminada já, muito seriamente. E eu acho que não vai mudar, né, aquilo. Eu acho impossível paralisar um polo. É impossível você paralisar uma empresa, um polo inteiro como tem lá. Mas então eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, tá bom? Acho que a gente pode ter mais uma pessoa para fazer. E aí a gente passa para a mesa. Okay. Bom dia a todos. Sou Luiz Cianza, sou auditor fiscal do trabalho lá da Superintendência do Rio Grande do Sul, professor da Federal, de lá também, e aqui representando o Instituto Trabalho Digno. Nações e sociedades civilizadas aprendem com seus erros. A Europa, lá no meados dos anos 70, teve um episódio industrial que aconteceu numa pequena cidadezinha chamada Seveso, né, próxima a Milão. E neste episódio, que houve um lançamento de um produto sobre uma área, né, vasta, esse subproduto indesejável era uma dioxina, com sequelas ambientais, com sequelas humanas, adoecimento, morte, teratogenia, como foi citado aqui pelos colegas painelistas. Desse episódio, aquela sociedade aprendeu que decisões gerenciais, decisões de grandes corporações estão intimamente implicadas com esse tipo de evento, inclusive no setor de mineração. E eu gostaria de saber, então, dos colegas da mesa, nós gostaríamos de saber dos colegas, existe possibilidade que desses episódios que estão concretamente atingindo a nossa sociedade, nós possamos aprender e propor alguma coisa similar à diretiva Seveso, que hoje baliza, né, e procura evitar procedimentos, acontecimentos desse tipo na União Europeia? E faço um adendo, lembrando que nós estamos no limiar do sancionamento da MP 881, a MP da libertinagem, quer dizer, da liberdade econômica, e essa MP, elas têm um viés de submissão de todos os interesses, inclusive sociais, inclusive ambientais, aos interesses econômicos. Diante dessa MP, que provavelmente será sancionada pelo senhor presidente, como é que fica, né? Como é que ficaria essa possibilidade, essa construção? E gostaria também de fazer um registro, que lamento bastante, né? Aqui na mesa era para estar um colega, o colega Mário Parreiras, que foi o colega diretamente responsável, coordenador das equipes de investigação dos casos da Samarco e dos casos da Vale em Brumadinho. Esse colega não conseguiu estar aqui, né? Foi impedido. Eu anotei aqui, para não esquecer, as razões, porque ele perderia 3 dias de trabalho e que essa atividade de reflexão e discussão com a sociedade estaria fora do processo de planejamento da auditoria do trabalho. Evidentemente que essa justificativa não me parece plausível do ponto de vista administrativo. É, antes disso, um sarcasmo e um desrespeito com a capacidade e com a história do colega Mário Parreiras, que há muitos e muitos anos trabalha na questão da mineração e tem um acúmulo invejável de conhecimento e de dados que poderiam ser trazidos aqui nessa mesa. Eu, particularmente, não acredito em noção ou algo de repúdio e tal, porque algumas pessoas sentem prazer em ler esse tipo de coisa. Então, gostaria que essa plateia, que essa plenária deliberasse a possibilidade de nós fazermos pelo menos um desagravo, uma homenagem ao colega Mário, em nome de todos os servidores, em nome de todos os combatentes das boas causas
e pessoas que, mesmo dentro de estruturas extremamente vigiadas, extremamente cerceadas na sua atividade, continuam exercendo as suas funções com dignidade e zelo. Obrigado. Como nós temos somente mais uma pessoa, acho que a gente vai ouvir a pergunta e aí encerra para a plateia. Bom dia, eu sou Ana Maria de Belém do Pará, representante do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Previdência, Saúde, Trabalho e Assistência Social no Pará. Mais uma vez eu quero parabenizar esse 6º congresso, que eu gostaria que essa sala estivesse superlotada, porque é interesse, né, de todos e todas o tema que está sendo discutido, né, para que até que a gente possa se reinventar diante da retirada de direitos assim diária que a gente está vivenciando neste desgoverno que está aí. Mas a pergunta que eu quero me dirigir é você, né, Maxiliano, né? Marcelo. Max é mais bonito do que... A todos da mesa, né? Porque a pergunta, ela tem de respeito, assim... Primeiro que eu não tenho orgulho de ser paraense com uma empresa dessa que realmente ela está destruindo, né, a vida das pessoas. Eu tenho orgulho de ser paraense pelo grande Pará que é lindo, rico em gastronomia, acolhimentos, rios, a Amazônia é linda. Então, eu tenho orgulho do Pará por isso. Não por essa empresa que está destruindo a nossa Amazônia. Mas a pergunta que eu quero me reportar à mesa e a todos que estão aqui, se vocês têm conhecimento do navio que aconteceu, um afogamento de mais de 5.000 bois, justamente em Barcarena, né? E que até hoje houve uma mobilização na Justiça, no Ministério Público, por um tempo, mas depois apagaram, abafaram, e os bois, o esqueleto com certeza está naquele rio. Ainda estão lá. Então isso é de uma tamanha indignação, que a gente fica até num estado de impotência, né? Porque a gente sabe que a gente tem um Ministério Público que ele deveria estar nos defendendo, fazendo algo de intervenção até, porque essa empresa já deveria ter sido interditada há muito tempo, essa hidro, né? Então a gente fica, eu não tenho orgulho, eu confesso, eu não tenho orgulho, espero que, inclusive os nossos companheiros do Pará realmente estão até envergonhados de ver uma empresa dessa, que a gente sabe o conteúdo que ela está fazendo, e não é só em Belém, viu, Marcelo? Em Santarém também houve uma denúncia de uma profissional indígena, que nós fizemos recentemente um curso na Unipop, né, de educadores sociais, e nós assistimos também as barragens lá, destruindo também as aldeias indígenas, e ela está também sendo protegida pela Polícia Federal por conta da denúncia que ela está fazendo também com essas barragens, né, que também estão prejudicando as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas. Então, a gente fica aqui no estado de tamanha impotência, entendeu? Então, a gente queria saber se a mesa sabe desse episódio trágico, né, que também abalou o município de Barcarena, né? Barcarena parece que é o espaço, né, de destruição, e eu fico muito preocupada porque nós temos o Curiol, o Tinga, que mantém toda a água que a gente consome em Belém. Eu estava até falando com a companheira Ana Lúcia, né, aqui, e a gente também está preocupado com isso, com um enorme, você falou, né, agora que se fosse paralisado, teria que retirar toda aquela contaminação com 100 anos. Realmente é aterrorizante, é isso. Tá? Pode concluir. Obrigada. Bom, a gente vai... eu vou passar para você, Max, porque teve que sair aqui. Então, a Tiana volta. Enquanto isso, você pode concluir, por favor. Responder, né? Obrigado. Bom, primeiro eu quero agradecer a lembrança aí do meu querido companheiro Marcelo Chorrel. O companheiro Luiz Salvador, junto com a Maria Maeno, é quem idealizou esse evento e com muita coragem, muito destemor, ele foi atrás de recursos e conseguiu aglutinar pessoas que se conheceram por conta desse evento, como a Carla Brack, que hoje a gente tem uma profunda amizade, várias outras pessoas que
não só fizeram amizades, mas construíram redes de luta conjuntamente. E Luiz Salvador tem um papel extremamente relevante aí na esquerda brasileira, no movimento sindical do qual ele fez parte, da advocacia combativa, da resistência à ditadura militar, e na ALAU, na ABRAT, e foi minha mentora, a quem eu vou ter eterna gratidão e profunda admiração. Infelizmente sofreu algumas injustiças e dedico a ele a luta que a gente tem feito. Bom, em relação a essa falsa troca compensatória aí o emprego direito, que esse presidente eleito com fake news e com beneplácito dessas ilegalidades foram cometidas e não punidas pelo Judiciário, pelo TSE, pelo Ministério Público Eleitoral. E, na verdade, isso é uma falácia, né? De maneira muito clara. Quando houve a tramitação da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados, eu fui chamado para discutir o tema com os deputados e fui ofendido por vários deles. Foi uma confusão bem grande, mas eu expus que essa tentativa de retirar direitos, de destruição da capacidade de consumo da classe trabalhadora é algo ruim ao próprio capitalismo. Traria uma economia de curtíssimo prazo aos empresários, mas teria o efeito de prejudicar a economia, a capacidade de consumo da classe trabalhadora, aumentaria custos sociais, gastos com o SUS, com o seguro-desemprego, prejuízo na educação, essa hipocrisia dos empresários míopes e mesquinhos brasileiros que reclamam da falta de produtividade, a falta de capacidade da classe trabalhadora e querem disputar parte da economia mundial, organizando a mão de obra dessa maneira tosca que a reforma trabalhista faz, e já levando para a pergunta do professor universitário sobre o MP 881, que quer aprofundar a reforma, que é esse ganho de curto prazo. Como é que você vai disputar com grandes potências mundiais a parte mais lucrativa do capitalismo mundial, que é a criação de produtos com ciência e tecnologia, com alto valor agregado, tendo uma mão de obra de pessoas que passam 3 meses desempregadas, depois são PJs, depois passam outro tempo desempregados, depois são terceirizados, depois são quarteirizados, depois viram esses MEIs falsos, sem trajetória de vida, vagando de subemprego em subemprego. Essa nossa classe dominante é mesquinha e nem ganhar dinheiro sabe, querem se contentam só com as migalhas que caem do grande banquete capitalista mundial, e agora querem deixar o país numa posição ainda mais subalterna com esse governo entreguista que a gente tem. Então não é possível ter empregos com direitos, com proteção social. Isso é importante para a economia, para a sociedade, e os países escandinavos são uma prova disso. Por exemplo, países que têm alta proteção social e economias pujantes, né? Tem uma série de estudos econômicos, inclusive, que indicam que quanto mais o índice de sindicalização, existe um maior índice de consumo e de crescimento econômico. A companheira Liliane, sobre a misoginia. A Vale tem tratado as famílias de uma maneira muito indigna, de maneira geral, né? Até na maneira como ela nunca se comunicou, nunca pediu desculpas, a maneira como as famílias são tratadas quando haviam reuniões iniciais para expor como é que seria o tratamento, era tudo muito indigno e continua sendo, e a própria distribuição das cadeiras, da organização, a falta de apoio às crianças, a insensibilidade generalizada. E acho que a companheira Tina tem acompanhado esse drama também com o trabalho de campo importantíssimo que o MAB faz. E o companheiro universitário, quando tratou aí dessas lições que a União Europeia teve, os países desenvolvidos, acho que mas tem um alto grau de hipocrisia em relação aos países de capitalismo mais desenvolvido. Boa parte do controle acionário da Vale
são de pessoas muito ricas fora do Brasil, ainda que ela seja incorporada no Brasil, a matriz seja aqui, mas o capital social dela é bem pulverizado. Então, há uma cumplicidade dos países ricos que oferem lucro da Vale e também se apropriam desse minério produzido dessa maneira trágica, né? Um dos motivos pelos quais o minério tem valor baixo aí, e mais um reflexo dessa burguesia míope brasileira que não consegue nem agregar recursos e transformar em aço, em produtos de alto valor agregado, esse ferro de Brumadinho. Mas quando vai para o exterior, os países dominantes se beneficiam do crime da Vale também, né? Mas por isso que é fundamental que haja uma punição penal, econômica, civil, para o que a Vale fez e continua fazendo. E esses danos de Brumadinho e Mariana vão se perpetrar para as próximas décadas. O câncer, por exemplo, é uma doença que demora muito tempo para vir à tona. Essa contaminação toda que existe, esses danos psicológicos terríveis que a população vem fazendo, são gerações que vão sofrer com isso. E por isso que essa luta tem que ser permanente de maneira muito mais radical do que a sociedade civil organizada fez em qualquer outra tragédia anterior. O objetivo nessa luta internacional, jurídica, em tribunais, em vários foros internacionais, de maneira permanente, é encerrar com esse ciclo de impunidade e fazer com que a Vale e outras empresas não considerem que vale a pena tratar a população brasileira dessa maneira trágica. É isso. Obrigado. Bom, então, primeiro, não foi para mim a pergunta sobre a misoginia dos acordos, mas como mulher na mesa eu vou me dar o direito de responder também. Na verdade, a Vale, né, tem uma visão muito patriarcal da sociedade, como membro da sociedade. Então, ela olha, por exemplo, para as indenizações como núcleo familiares. Então, todo o cadastro era feito, né, depois de muita luta a gente mudou, por núcleo familiar. Então, quem responde o cadastro é o homem, né? Quem é detentor da renda é o homem, né? Em todo o processo de negociação, né, eles também querem interlocutores homens, né? Então, essa representatividade. Inclusive, entre as próprias instituições de justiça, a gente tem pouca representatividade de mulher para lutar, né? Então, por exemplo, no caso do Rio Doce, a gente tem uma mulher que era uma defensora pública, no meio de uma equipe de 10, 12 também. E da Vale também, dos advogados, dos escritórios de advocacia, né? Então, fica difícil de falar sobre os direitos das mulheres nesse caso. E não é pensada, no âmbito dos acordos, os impactos, né, de como isso aumenta a vulnerabilidade das mulheres, né, como isso aumenta a violência doméstica, porque você não tem uma perspectiva de um recorte transversal de gênero, né, no processo de reparação. Então, isso é um grande problema. E claro que a Vale tenta várias medidas de precarização. Por exemplo, em Brumadinho, a gente estava reivindicando com as mulheres alimento e a gente ganhou o sanduíche estragado, entendeu? A gente teve que negociar botijão de gás. É umas situações que oneram muito mais a vida das mulheres, a busca pela água, né? Enfim. É falta de estudo mesmo e formulação nossa entre como essas empresas atuam no território, né? E a própria discussão da mineração. A mineração não é um setor que emprega mulheres. É muito baixo. Até bem pouco tempo atrás, a OIT tinha uma regulamentação de que mulheres não podiam trabalhar na mineração, né? Então, a gente precisa avançar nisso. Sobre as perguntas dos acordos. Bom, a gente teve duas grandes ações civis públicas, né? Uma movida pela União, que gerou no acordão de março de 2016, que criou a Fundação Renova. Não contente com isso, o Ministério Público Federal moveu uma outra grande ação, que é a famosa ação dos 155 bilhões. Essa ação gerou também um acordo em janeiro de 2017, que seria um acordo final, né? A proposta de um acordo para se construir um acordo final, né? Essa linguagem meio confusa. Mas a gente incidiu desde cara na discussão desse acordo, porque, por exemplo, uma das empresas que faria o diagnóstico socioeconômico é uma empresa que trabalha como consultora para a Vale há muitos anos. Isso a gente descobriu numa pesquisa de Google muito rápida. Então, a gente incidiu no Ministério Público Federal. Depois disso, a gente vem lutando, né, para que seja, de fato, tenha participação dos atingidos nesse acordo, nesses acordos, que isso que é definitivo da efetividade ou não deles, né?
E aí a gente conseguiu avançar um pouco com o Ministério Público nesse sentido, mas mesmo assim se impõe uma lógica, né? Qual que é a nossa avaliação como MAB? O escritório de advocacia, né, o Sérgio Bermudes, que é os advogados da Vale, eles têm pleno acesso ao Supremo Tribunal Federal, ao Gilmar Mendes, eles têm um livre trânsito e uma grande experiência de litigância por negociação. Então, um grande negociador deles, ele trabalhou no Banco Mundial, no IFC, ele passou por toda a escola de Chicago, por toda a escola de Harvard, e a gente tem procuradores recém-aprovados no concurso do MPF, para tentar negociar com eles. É muito difícil você negociar com grandes escritórios empresariais, e ainda mais quando a gente não tem uma cultura de punição, de efetividade, né? Isso coloca também os procuradores numa situação muito difícil. E vale lembrar que a força-tarefa, hoje, no Ministério Público Federal do caso Rio Doce, é uma das que tem o maior orçamento depois da Lava Jato. Então, a gente não está falando de pouca coisa. E aí, nós do MAB temos denunciado essa indústria da indenização que se constitui nesses casos, porque viram novos mercados de negócio, né? Que é a Fundação Renova, né? Que são as milhares de consultorias, que são os milhares de experts, produzindo laudo para quê? Esse laudo é judicializado, representa uma indenização concreta aos atingidos. E o principal entrave desses acordos é, no caso do Rio Doce, a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, em que o juiz claramente atua numa postura pró-empresas, porque o judiciário brasileiro ele não tem uma cultura de cumprimento de direitos humanos, né? O judiciário brasileiro está sendo formado em escolas como essa aqui, nas quais a gente aprende sobre processo civil e sobre a lógica de negociação e arbitragem. Então, necessariamente, a gente já começa rebaixado na ideia de que tem que negociar. E, de fato, o judiciário acredita que você botar um atingido, semi-analfabeto, pescador, para negociar com os advogados da empresa, está tudo certo, que não existe relação de hipossuficiência, que não existe relação de assimetria dos poderes. E aí, também, há uma prática, sim, da advocacia complicada nesses casos, que é uma advocacia predatória. Em muitos casos, a gente já denunciou mais de uma vez, e ninguém quer assumir essa briga corporativa, que é casos de extorsão, quando em grandes assembleias, né, você pega procurações em massa dos pescadores, por exemplo, que não sabem ler e escrever, não sabem o que assinaram, né? Então, você vai encontrar atingido que assinou 5 procurações, que não tem o telefone do advogado, não tem cópia do contrato, que não tem cópia dessa procuração, ações que nunca foram judicializadas, mas que no momento de negociação no escritório da Fundação Renova está lá o advogado com a procuração para pegar os 30%. Isso é o que a gente tem chamado no MAB de indústria da indenização, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sobre a outra pergunta do camarada, que envolve a pergunta dela também, emprego ou direitos, nós do MAB trabalhamos com 3 eixos: formação, organização e luta. E a gente está entendendo que a gente viveu no Brasil não uma derrota eleitoral com Bolsonaro, mas uma derrota estratégica, uma derrota de um projeto social mais profundo que nós, como esquerda, não fomos capazes de construir para a sociedade brasileira, porque nós não entendemos o que nós somos e qual é a nossa realidade. A gente vive eternamente um desencontro entre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E, nesse sentido, falar em direitos para um Estado como o nosso, que nunca se completou como um Estado-nação, que nunca realizamos revoluções burguesas, nunca completamos direitos sociais. A gente transita por determinados direitos sociais em determinados momentos, né? Quando a gente começou a fazer reformas de base, veio uma ditadura militar. Quando a gente começa a ter experiências de classe trabalhadora nos últimos 12 anos, vem novamente uma nova onda, né? Então, o nosso Estado, ele sempre foi um Estado militarizado. As nossas elites sempre fizeram uso do Estado de forma privada, né? A gente tem trabalhado muito no MAB e a gente tem lido muito Florestan Fernandes para entender justamente esse processo incompleto do Estado brasileiro de uma independência que não foi feita. Então, existe contradição entre empregos e direitos? Não, mas existe isso no nosso Estado, que é um Estado de capitalismo dependente, né, que reproduz o modelo desigual e combinado de desenvolvimento internamente. E é um grande problema, apesar de a gente ter uma legislação ambiental muito rica, você jogar para a legislação ambiental aquilo que é social. Porque a gente, na verdade, quando licencia, faz os processos de licenciamento ambiental, das barragens ou de todos esses empreendimentos de mineração, as questões sociais estão jogadas ali, para um IBAMA que não tem capacidade de entender quais são as dinâmicas sociais, de conflitos, por isso que não se efetivam. Enfim, desculpa, dá para falar muita coisa.
Muito obrigada. Que ela já está concluindo. Obrigada, viu? Vou passar para o Geraldo, depois Marcelo, que a gente tem somente 10 minutos para finalizar. Olha, em relação aos TACs, né, não cumpridos, e a questão do emprego sem direitos, e até da MP, da liberdade econômica, eu tenho uma resposta muito singela para todas elas, porque eu vejo aqui, não há pessoas ingênuas, não é? Eu, como membro do Ministério Público do Trabalho, não tenho nenhuma visão político-partidária disso aqui. Não sou de esquerda e nem sou de direita enquanto promotor de justiça. Como cidadão, eu posso ser de esquerda ou de direita, mas no exercício da minha atividade eu jamais poderei usar a minha posição político-partidária para tomar qualquer medida contra o empresário ou a favor de uma classe trabalhadora ou vice-versa. Sou fiscal da lei, a lei que está posta é que tem que ser cumprida, e em razão disso eu só tenho o direito de interpretá-la, e vou interpretá-la de acordo com os interesses que eu defendo, que é justamente interesses sociais indisponíveis, direitos sociais, não é? E a dignidade da pessoa humana enquanto trabalhador. Então, a questão do TAC não cumprido é a mesma da sentença não cumprida, porque a natureza jurídica de ambos é a mesma. É um título executivo, judicial, a sentença, e o TAC é um título extrajudicial. Então, o TAC é preferível à sentença, porque para que eu constitua o direito, no título eu tenho que esperar a condenação transitar em julgado e depois executar a sentença. E o TAC eu já antecipo todo esse processo de conhecimento e posso exigir o cumprimento das obrigações. Mas como que eu vou tornar eficaz tanto a sentença quanto o título? É através da sua fiscalização. A fiscalização depende de quê? Da escolha que nós fizemos. E qual foi a escolha que nós fizemos? Estado mínimo, ausência de fiscalização, extinção do Ministério do Trabalho, e a fiscalização depende de um órgão hoje ligado ao Ministério da Economia, que não permite sequer um auditor vir aqui proferir uma palestra, quanto mais fiscalizar o TAC, ou a sentença. Porque o promotor promove a ação, obtém o título, mas não tem mecanismo de fiscalizá-lo, porque nós somos poucos, 62 procuradores em Minas, e não temos assistentes técnicos capazes de verificar as condições de trabalho e se as obrigações estão sendo cumpridas. Dependemos do Ministério do Trabalho, que hoje é inoperante, não porque quer, porque não pode nem vir aqui fazer uma palestra. Então, em relação a empregos ou direitos, também faz parte de uma escolha que a sociedade brasileira fez. A sociedade brasileira acreditou num determinado projeto que diz: ou você tem emprego ou direitos, ambos você não tem. Então tá, eu vou votar em você. Votou e tem que assumir as consequências da sua escolha. Essa é a grande realidade. Pode não ter sido a sua e nem a minha, mas foi da maioria dos eleitores. E agora vai ter que passar por isso. Refletir, analisar, sofrer e mudar de rumo. Se não fizer, é isso que terá. Empregos precarizados, não tem relação de emprego, trabalho intermitente, pejotização, todos são autônomos, trabalha e fica à disposição do empregador e só recebe pelas horas trabalhadas. E a jornada de trabalho, inclusive no domingo, feriado, que é o que estavam tentando fazer e podem conseguir fazer. A escolha, quem está lá decidindo, são as pessoas que vocês elegeram. Pode não ter sido eu nem você, mas foi a maioria do povo brasileiro. MP 881. Também é consequência da escolha que fizemos. Colocamos empresários para decidir o mundo do trabalho. O empresário vai decidir o que mais lhe interessa. Aumento de lucro, diminuição de encargos. Então, lamentavelmente, essa é a situação que nos foi legada por esse projeto que foi aprovado nas urnas.
E eu digo aqui, não digo que é um projeto certo nem errado, porque eu sou membro do Ministério Público e não fui eu que escolhi. Fomos nós, como sociedade brasileira, infelizmente. Tá certo? Marcelo, já pode também concluir, por favor. Bom, e que falo para concluir, né? Em primeiro lugar, minha solidariedade ao auditor, né, ou auditores que foram impedidos de estar presentes nessa atividade, em virtude do que foi relatado pelo Luiz, né? Acho que nós todos aqui temos que repugnar, né, esse tipo de conduta que impede que um profissional, né, possa vir participar de um evento científico no qual, obviamente, ele vai trocar experiências e informações que serão de resultado apropriável por toda a sociedade, né? Isto é, isso é um desserviço público quando há um ato dessa natureza em relação a uma determinada pessoa. Com relação ainda ao seu comentário, essa medida provisória 881, que acabou de ser aprovada, convertida, né, na última hora caiu lá praticamente a obrigação de se trabalhar os domingos e feriados, né? É uma opção que você opta deixando o seu empregador, né, determinar que você trabalha ou não. Era assim que estava lá. Uma opção absolutamente desistente. Obviamente que isso vem na linha do escancaramento da barbárie, né, que nós estamos passando, né? Enfim, aprofunda naturalmente a situação de dificuldade. É preciso observar que aqui nesse salão, há algumas semanas atrás, aconteceu uma discussão sobre essa medida provisória, né, reunindo algumas entidades sindicais, algumas entidades de advogados e assim por diante. Eu acho que foi uma das poucas discussões públicas a respeito dessa medida provisória, né? Uma das poucas. Não se discutiu isso com a profundidade devida, ou não se discutiu isso sequer perifericamente, né? Eu, no Conselho da Ordem no Rio, cheguei a fazer um alerta sobre isso, tentamos organizar uma audiência pública a respeito dessa medida provisória, porém, em função de uma miríade de problemas, de uma pauta enorme, não conseguimos organizar essa audiência para que ela acontecesse antes da votação da medida provisória. Em relação à questão da companheira ali do Pará, obviamente que aquela reportagem ali, uma reportagem calhorda, né, enaltece algo que não deveria ter sido enaltecido, né? O Pará vem sendo vítima de uma série de problemas há muito tempo, né? Até hoje o Tucuruí tem consequências profundamente negativas. Quando nós fizemos o filme sobre Belo Monte, o documentário sobre Belo Monte, acho que nós passamos aqui, inclusive, se não me falha a memória, uns 3 anos atrás, Max me corrija se eu estiver errado, né? Em Tucuruí, em Belo Monte, nós encontramos gente que tinha sido desalojada, desplaçada, quer dizer, expulsa daquela região de Tucuruí, que estava morando em Altamira, que estava sendo expulsa de Altamira, quer dizer, expulsa dos seus territórios em virtude da construção de Belo Monte. Aliás, Belo Monte é uma desgraça, né? Um dado apenas, e aí vou chegar na questão dos relatórios ambientais, ao que rima que você se referiu, que tudo é uma falcatrua, né? Uma atrás da outra, não há outro jeito. Enfim, Altamira, em 20 anos, saiu de 9 homicídios por 100 mil habitantes para 125 mil homicídios por 100 mil habitantes. É a cidade onde mais se mata e se morre no Brasil. O violento Rio de Janeiro não tem 35 homicídios por 100 mil habitantes. A média brasileira gira em torno de 30 a 31. Altamira reúne 125 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. Morre-se sem se saber por quê. E se você observar, isso são dados do Estado do Pará, Secretaria de Segurança Pública, não são inventados. Se você observar
essa curva ela vai aumentando exponencialmente na medida em que a represa vai sendo construída. Ela sai de 9 em 2000 e chega em menos de 20 anos. E no ano passado bateu a cifra de 125,4 homicídios por 100 mil habitantes. É uma, enfim, tragédia. Aí pergunto, algum relatório de impacto ambiental mediu isso? Algum relatório de impacto ambiental mediu as consequências em relação a esse complexo de Barcarena da forma como deveria ter mensurado? Mensurou que a quantidade de crimes de Barcarena saiu da faixa, os crimes contra a vida, saiu da faixa de lesões corporais, homicídios, saiu do entorno de 15, 16 para mais de 60 para o grupo de 100 mil habitantes? Qual é o impacto que isso tem nos sistemas públicos de saúde, de prevenção e de cuidado do Estado, né? E aí, companheira, a questão dos bois, lá, as carcaças dos bois ainda estão lá, naquela, acho que é Vila São João, se eu não me engano, lá onde tem aquela igrejinha antiga. As carcaças dos 5 mil bois que morreram ainda estão lá. Inclusive, aquele senhor que aparece com aquelas pedrinhas na mão, aquela praia é muito próxima do local onde naufragou aquele navio. E não é só isso, né? Ambaetuba, que é vizinha, colada em Belém, agora teve Abaetetuba, perdão, minha ignorância, estou terminando. Agora teve uma empresa que foi interditada lá, que era uma empresa que embarcava bois também, né, para lá e para cá, porque você sabe onde é que eram jogados a merda e o xixi do boi? No Rio. O Pará, Belém do Pará, entre as 100 maiores cidades do Brasil, tem o 98º posto em termos de saneamento básico. Entre as 100 maiores cidades do Brasil, o Pará ocupa o honroso posto de 98ª posição. Então, veja, nós conversamos com pessoas lá em Belém. A Tiana falou da questão do rejeito, está chegando em Abrolhos, lá. Foi você que falou? Ou foi a Tiana? Bom, enfim, alguém falou. Que desceu pelo Rio Doce. Nós estamos falando de correntes marinhas que passam na Foz, logo após a ilha de Marajó, e que estão carregando, gente, mercúrio, cromo, alumínio, chumbo, etc., para o Caribe. O pessoal sai daqui para tomar banho lá no Caribe, o pessoal daqui, né, burguesia, né, classe média alta e tal, tá bacaninha, daqui a pouco vão voltar todos coloridozinhos, assim, cheio de alumínio pelo corpo, assim, bacaninha e tal. Enfim, não há... a questão ambiental no Brasil, inclusive essa delegação para que os estados pudessem emitir os laudos, né, o licenciamento ambiental, ela precisa ser revista. Porque aquilo que impacta apenas uma área pequena e que não tem repercussão nacional ou internacional, eu concordo que fique no Estado. Mas aquilo, Max, que você se referiu, que tem uma repercussão para além das fronteiras, aquilo precisa ter um controle nacional. Não pode ficar nos limites do Estado. Não é possível que o Estado da Bahia permita que somente nesse ano de 2019 sejam desmatados 235 mil hectares de cerrado. 235 mil hectares de cerrado para soja. Isso não tem um impacto apenas no Estado da Bahia. Isso tem um impacto nacional. Então, eu, encerrando a minha fala, agradeço mais uma vez o convite, conclamo todos nós a arregaçarmos as mangas, né, e lutarmos. Não há outro meio. Obrigado. Muito obrigada.